Tudo bem, professor? Tudo bem, boa tarde. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Prazer é todo nosso de verdade. Professor, será que a gente pode afirmar que o racismo é uma grande, talvez a maior mancha que a gente tenha na nossa história e talvez algo que aconteceu há tanto tempo, né, como consequência da escravidão, a abolição aconteceu há tantos anos, mas a gente ainda colhe os efeitos? Esse preconceito seria efeito ainda daquele fato histórico? O racismo eu considero que é consequência daquele fato histórico, e o racismo além de ter sido uma construção ideológica que se deu a partir da necessidade dos escravizadores de justificar a escravidão, ainda ele se mantém principalmente devido à forma como se deu a transição do trabalho escravo para o trabalho livre ou trabalho assalariado aqui do Brasil, onde houve um processo de exclusão dos ex-escravizados e seus descendentes por parte das elites, das oligarquias, especialmente as oligarquias cafeeiras aqui de São Paulo, que a partir de uma concepção de que o negro só servia para ser escravo, a partir do momento que percebe que a escravidão começa a se exaurir, desenvolve um conjunto de ações que vão excluindo o negro do mercado de trabalho e marginalizando. E esse conjunto de ações ele vai sendo justificado por uma construção ideológica que nós damos o nome de racismo, que parte do princípio de, por exemplo, invisibilizar a contribuição do continente africano para a cultura e para o desenvolvimento das ciências no mundo, em especial no Brasil, desqualificar a cultura africana, desqualificar o trabalhador nacional. Então, um conjunto de ações que vai contribuindo para a marginalização dessa população negra, e o racismo, essa ideologia criada, ela vai justificando essas ações. E é interessante ver o eco de tudo isso até hoje, né? Porque naquele período me parece que existia um motivo real, até econômico, para fazer com que existisse esse discurso, né? Mas esse discurso hoje que de repente não tem mais esse encontro, né? A gente está tão longe da escravidão, mas o eco se faz presente até hoje. O senhor, bom, estudou esse assunto no seu mestrado e no seu doutorado, né? Então, o mercado de trabalho para o negro logo após a abolição, os dois, inclusive, viraram livro, né? Tanto a sua dissertação de mestrado quanto a tese. A gente vai se ater aqui até mais ao período da tese de doutorado, que foi o negro no mercado de trabalho em São Paulo pós-abolição, e o senhor fez um recorte no doutorado de 1912 a 1920. Ou seja, o senhor começa a estudar 24 anos após a abolição. Como era a situação e até por que a escolha por esse recorte? A escolha por esse recorte é um pouco decorrência do que eu estudei no mestrado. No mestrado eu estudei de 1872 a 1890, que são os dois grandes recenseamentos, e eu queria ver como se deu o processo de exclusão dos negros à medida que a abolição ia avançando. No doutorado, eu procurei pegar uma ou duas gerações à frente para ver como estavam aqueles ex-escravizados e seus descendentes no mercado de trabalho naquele período. Então, eu preferi dar um salto, né, para ver como é que está lá na frente, como é que ficou a situação desses ex-escravizados no mercado de trabalho. E pude constatar que esses ex-escravizados tinham sido violentamente marginalizados no mercado de trabalho. E eu acabei focando em 1912 e 1920 por conta da documentação disponível para pesquisa, que quando acaba legalmente a escravidão, todos passam a ser considerados iguais perante a lei, embora de fato isso não estivesse ocorrendo, Claro. não se acha no documento menção à cor ou à raça das pessoas. Então eu queria saber quais eram as ocupações de brancos e as ocupações de negros nesse período. Os únicos documentos que eu consegui encontrar essa informação eram os documentos da polícia. Boletins de ocorrência. O boletim de ocorrência. Eu estudei aproximadamente 43 mil boletins de ocorrência para poder afirmar que houve essa marginalização dos negros no mercado de trabalho.
Bom, foram mais de 50 mil que o senhor tinha em mãos, né? Isso, E aí, 55 mil e pouco que eu tinha em mãos e que continham as informações que eram interessantes para a minha pesquisa, 43.300 e alguma coisa, que eu acabei utilizando para poder constatar essa exclusão, essa marginalização, inclusive em ocupações que antes os negros tinham e que perderam espaço. Existem algumas profissões, durante o período da escravidão, que eram chamadas de trabalhos de negros, né? Aquelas profissões menos qualificadas, menos valorizadas socialmente. Mesmo nessas ocupações, eles perderam espaço. e existia o pensamento de que o negro ele era incapaz para alguns trabalhos considerados trabalhos para o homem livre. Existia esse pensamento, mas esse pensamento não é resultado, na minha compreensão, de uma ignorância, ou de uma falta de informação daqueles que o propagavam. Era resultado de uma ação deliberada, racista, de excluir esses negros. Porque durante o período da escravidão, todo o trabalho era realizado pelos escravizados, porque trabalho durante o período da escravidão era algo vergonhoso, era feio trabalhar. Quem trabalha é ralé, é escravizado. Qualquer um que tivesse o mínimo de posse não trabalhava, trabalho manual, evidentemente, a não ser o trabalho intelectual. Então, todos os trabalhos de artesanato, todo o trabalho ligado à agricultura, à indústria que estava incipiente, o atendimento à saúde física e mental, tudo isso era trabalho de negros e que depois foram excluídos. Agora, professor, nesse período também existe um grande aumento do processo migratório para o Brasil. Então, o trabalho que já era escasso, ele fica ainda mais complexo, porque aí você tem o negro, que era considerado inapto para vários trabalhos, como a gente está conversando aqui, e agora ainda existia a concorrência desse imigrante que chegava ao Brasil. Sim. Existia a concorrência desse imigrante e a vinda dos imigrantes tem por objetivo substituir os negros no mercado de trabalho, uma vez que foi percebido que o final da escravidão era iminente, e também por um projeto das elites brasileiras, que é um projeto de branqueamento da nação. Eles tinham uma concepção que o Brasil só daria certo se o Brasil fosse branqueado. O Brasil era composto por uma quantidade muito grande de negros indígenas. Então existia uma ideia de que existia uma hierarquia entre as raças, portanto o branco era superior e o Brasil, para dar certo, tinha que ser branqueado. Por isso a promoção da vinda dos imigrantes, que inclusive receberam uma série de vantagens para vir para cá. Não estou dizendo que os imigrantes não trabalharam, não sofreram, como até hoje os trabalhadores sofrem e são muitas vezes desrespeitados nos seus direitos. Isso aconteceu com os imigrantes. Só que os imigrantes receberam várias vantagens para vir para cá, para ocupar o mercado de trabalho, agora livre, substituindo os ex-escravizados, que naturalmente deveriam ter sido absorvidos nesse mercado de trabalho, que não obstante foram excluídos desse mercado de trabalho. Deixa eu relembrar alguns números que eu falei ali no início, quando estava te apresentando, professor. São dados do IBGE de entre 2005 e 2015, né? Então, olha, o percentual de negros nas universidades subiu 5,5%, de 5,5% para 12,8%. Só que a ocupação no mercado de trabalho ainda é baixa. Só 6,8% dos negros ocupam alguma função de gerência e 4,7% ocupam alguma função dentro de um quadro executivo. É um número bastante baixo, né? Bom, minha primeira pergunta volta. Por que esses números ainda são tão baixos, professor? Eu sei que a sua pesquisa está ancorada lá naquele período, mas claro que o senhor também consegue conversar sobre o atual. Sim. Ainda é o eco daquela ideologia? Eu gostei dessa sua expressão do eco, né? Eu acho que é bem apropriada. Essa ideologia ainda se mantém, existe esse eco, e o racismo ainda existe de forma muito presente. E normalmente hoje a gente tem um debate muito forte na academia entre os militantes do movimento negro, porque normalmente no Brasil, que tem esse mito, que é o mito da democracia racial, quando o indivíduo se manifesta racista nas redes sociais, com alguma celebridade, todo mundo, ele é execrado, publicamente deve ser execrado. Ocorre que existe um racismo muito mais danoso, que é o racismo institucional e estrutural. E esse racismo ele se manifesta no mercado de trabalho.
Segundo dados do próprio IBGE, 53% da população brasileira é negra. No entanto, segundo esses dados que você acaba de citar, 12% só, 12% você falou, né? Não, 12% na universidade. Isso, 12,8%. Mas a presença no mercado... 6,8% num cargo de gerência, 4,7% num cargo executivo. No cargo executivo, porque o mercado de trabalho ainda paga as pessoas, promove as pessoas, contrata ou demite, não baseado na sua qualificação profissional, na sua produtividade, no seu mérito, mas baseado na cor da pele. E se for negro, é discriminado dessa forma; se for uma mulher negra, é duplamente discriminado, porque é discriminado por ser negra e por ser mulher. Então, o mercado de trabalho, ele cria uma hierarquia baseado na cor da pele e no gênero, e não na qualificação profissional da pessoa. Esse racismo estrutural ainda está presente. Isso é tão tenso e, ao mesmo tempo, tão intrigante, porque o senhor comparou aí dois diferentes tipos de racismo e as suas consequências. Porque você tem um que é claro e dito nas redes sociais, mas você tem um que é um pouco velado. Sim, né? Ele não está claro, ele não está na regra do jogo, mas a consequência para esse profissional, ele vai sentir no bolso, vai sentir no poder aquisitivo da sua própria família. Exatamente, esse que eu acho mais danoso, mais grave. É o racismo que discrimina no mercado de trabalho, é o racismo que discrimina nas forças de segurança. Por exemplo, a gente vê, nós até usamos a expressão genocídio da juventude negra, enquanto que as forças de segurança têm tido uma matança generalizada da juventude negra e o hiperencarceramento da juventude negra. Evidentemente, não é só negra, é a juventude pobre em geral, mas em especial a juventude negra, que é sempre criminalizada. Então, esse racismo estrutural, institucional, ele é mais grave, muito mais danoso, repito, do que um ou outro indivíduo que professa, que xinga, etc., o que não quer dizer que não seja grave. Tem que ser punido, tem que ser preso, inclusive, quem faz isso. Mas esse é maior. O que é interessante é que quando se tem uma discussão sobre racismo no Brasil, até numa conversa um pouco mais rasa, esse racismo institucionalizado, estrutural, como o senhor colocou, ele não é levado em consideração, né? Então, existe até uma comparação, em países como os Estados Unidos, onde existe, de fato, uma segregação, então existe rua de branco, rua de negro, né? Existe igreja de branco, igreja de negro. No passado, nos Estados Unidos, isso, inclusive, era algo que a legislação apontava, hoje é algo simplesmente... de algumas regiões, algumas localidades, tem essa questão cultural, mas no Brasil a gente não tem isso. Então pode parecer que somos um país menos racista do que os Estados Unidos, trazendo como exemplo. Mas sabe uma coisa que eu me surpreendi na minha pesquisa, Wagner? Que essa fala de que no Brasil existe esse racismo velado, isso é fato, e que o Brasil não teria leis racistas, como existiu no apartheid nos Estados Unidos, as chamadas leis de Jim Crow, que existia no sul, o apartheid na África do Sul e a chamada lei de Jim Crow, que existia no sul dos Estados Unidos. No Brasil existiram leis que proibiram negros de estudar, em 1854 e 1878, existiram leis que proibiram escravizados de trabalhar em algumas profissões, como a postura municipal da cidade de São Paulo de 1886, que era a principal lei da cidade de São Paulo, que proibia simplesmente, não pode trabalhar como carroceiro, como aguadeiro, como uma série de profissões que eram proibidas de trabalhar. Então, nós tivemos uma legislação que foi discriminatória. Evidentemente, hoje em dia não temos, mas esse racismo institucional, esse eco, como você bem falou, ele é resultado de uma situação que tinha naquele momento, e uma situação que foi materializada, inclusive, na legislação. Então, essa separação, essa discriminação que se mantém até hoje, ela é resultado também, inclusive, de uma construção legal, de uma legislação. Falando sobre lei, em 1951 foi criada uma lei de punição ao racismo, né? A Lei Afonso Arinos. Correto. Depois, mas ela nunca conseguiu ser, de fato, muito eficiente, né, nesse sentido. Ela é considerada só uma contravenção, como se fosse o jogo do bicho. Né? Em 1981, uma outra lei, a Lei K.O., determinava a igualdade racial. Ao longo dos anos, foram se tomando medidas para tentar coibir
o racismo. O senhor, professor, que estudou amplamente esse assunto, o senhor acredita que existe esperança para que a gente tenha esse racismo cada vez mais diminuído, já que a gente tem a sociedade, de um modo geral, cobrando um pouco mais, pelo menos quem se mostra racista, e existe uma esperança de que as condições no mercado de trabalho não sejam tão diferentes no futuro quanto elas são hoje e foram no passado, quando o senhor concentrou a sua área de pesquisa? Olha, esperança tem, eu tenho muita esperança. Tenho muita esperança. Agora, eu acho que tem um aspecto que a gente precisa analisar, que é o seguinte: a discriminação racial se combate com a lei, né? Então tem que ter lei, essas leis mesmo que foram citadas. Depois teve a própria Constituição de 88, que realmente criminalizou a discriminação racial. Até se combate com a lei. Agora, o racismo não tem como combater com a lei. O racismo está dentro da cabeça das pessoas. O racismo é uma ideologia. Então, tem uma pessoa que pode ser racista a vida inteira e nunca discriminar ninguém. Ele é racista porque ele acredita nisso. O racismo, eu acho que se combate com a educação. E aí eu não me refiro só à educação escolar. Claro. Eu acho a educação na família, a educação nas confissões religiosas, a educação no sindicato, na sociedade como um todo. Então, o racismo, essa mentalidade, essa doença, essa patologia social que é o racismo, que é resultado de uma construção ideológica, se combate com a educação. A discriminação racial, que é a materialização do racismo, se diz, aí tem que se combater com a lei, tem que se punir, tem que se prender, etc. Agora, esse racismo é difícil você combater com a lei. E esse racismo institucionalizado, eu acho que você pode avançar combatendo com a lei, mas muitas vezes ele não é a lei que vai resolver, porque um empregador, na hora dele contratar um funcionário, ele vai usar subjetividade. Então, ele não vai dizer, eu não vou te contratar porque você é negro. Mas tem 3 funcionários, um negro, um branco e um oriental, necessariamente ele já está na sua cabeça de construção racista, evidentemente não estou generalizando, mas muitos são assim, de que o oriental, né, o japonês é trabalhador, né, na cabeça, o branco é trabalhador, talvez menos que o japonês, e o negro não é trabalhador. Então, na sua cabeça educada de forma racista, ele vai já optar por aquele trabalhador que ele entende que é o melhor, que é o mais qualificado para a sua empresa, embora muitas vezes não é o mais qualificado. Muito bom. Professor, quero agradecer demais a sua presença, parabéns pelo trabalho, parabéns de verdade por ter centrado o seu olhar nessa situação tão importante. Espero que volte mais vezes. Muito obrigado mesmo. Eu agradeço, um grande abraço para todos e para os telespectadores. Obrigado.